Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Educação básica, TCE fiscalizará mais de 600 obras no Maranhão. Estrutura, TCU realiza consulta pública sobre segurança em pontes federais. Receptação, Polícia Militar prende suspeito de ligação a roubo de loja de capacetes. Operação Falcão 1, Universidade FM participa de lançamento no CLA. UFMA promove 5º Congresso Internacional de Direito Constitucional. E ainda, a economia. Wagner Matos fala sobre a cautela do mercado sobre as tarifas comerciais dos Estados Unidos. Tem também concursos e oportunidades. Campeonato Maranhense. Papão bate o Viana e entra no G4. Tum-Tum supera o MAC. Tubarão e Búfalo ficam no 0-0. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre, na verdade, uma análise política do Brasil e também do mundo com o historiador e professor aposentado Valério Arcari. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Maravilha, nesta quinta-feira, Mayra, dia 3 de abril, hoje, Mayra Nogueira, é dia do atuário, que é o profissional especialista em avaliar e administrar riscos. É dia do desporto comunitário. E também dia da verdade. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas 19 minutos. O que é que tem agora, Mayra Nogueira? Manchetes do dia. É isso aí. Você confere com a gente aqui no YouTube. Se quiser ver também as capas dos jornais e a gente no estúdio aqui na 106, ou então diretamente no YouTube Universidade FM 106 e www.universidadefm.ufma.br. Para quem está por lá, pode ver, e você acompanha por aqui agora as manchetes, a manchete e os destaques de O Imparcial. Na manchete, portanto, o Governo do Maranhão e Ministério dos Transportes lançam obra de recuperação de 157 quilômetros da rodovia BR-222. Mais uma demanda antiga da população maranhense que começa a ser resolvida. Ontem, quarta-feira, dia 2, o Governo do Maranhão e o Ministério dos Transportes lançaram as obras de reconstrução de um trecho de 157 quilômetros da BR-222. Essa ordem de serviço foi assinada pelo ministro Renan Filho e acompanhado aí do governador Carlos Brandão. Também foi entregue a nova ponte no quilômetro 363 da rodovia, lá em Santa Inês. Destaque também, nesta quinta-feira, na parte de opinião, proposta de anistia é nova tentativa de golpe, diz Márcio Gerri. Sobre o histórico caso Marbury versus Madison, com Aureliano Neto, né? A Assembleia Legislativa faz homenagem à professora Rosa Castro com busto. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB, ao lado de parlamentares e servidores da casa, inaugurou ontem, quarta-feira, o busto da professora Rosa Castro na Escola do Legislativo, que agora passa a se chamar Escola Legislativo Professora Rosa Castro, né? Professora Rosa Castro, né, conhecida em toda a sociedade maranhense, né,
pelo trabalho educacional, enfim, escola também com o nome Rosa Castro, né? Empreendedorismo social no Maranhão, o potencial das iniciativas que transformam realidade. Isso tudo na parte de opinião, tá? Como destaque também aqui em O Imparcial, Seminário Maranhense de Controle Interno acontece em São Luís. Problemas estruturais, Justiça da Infância e Juventude suspende serviços do posto da rodoviária de São Luís, né? A suspensão do serviço foi determinada pelo juiz José Américo Abreu. Isso após encontrar problemas estruturais e de segurança no prédio do posto da rodoviária municipal durante a inspeção judicial no dia 28 de março, com a participação da comissária de Justiça Marian Souza Borges. E passe livre estudantil em São Luís é tema de reunião, né? O chefe do Ministério Público informou que a primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor tem inquérito civil instaurado para investigar a situação do transporte coletivo na capital. É isso aí. O que é que tem como destaque, Mara Nogueira, em Jornal Pequeno? Jornal Pequeno traz: Governo do Maranhão e Ministério do Transportes lançam obra de recuperação de 157 quilômetros da rodovia BR-222. Projeto do TJ Maranhão promove conciliação em Chapadinha, com mais de 50% em acordos. Município de São Luís deve estender prazo de auxílio moradia a pescadores do Porto da Vovó. Sebrae entrega selos de referência em atendimento às salas do empreendedor e parceiro no Maranhão. Em reconhecimento à excelência no atendimento oferecido aos pequenos negócios do Estado, o Sebrae Maranhão premiou 22 salas do empreendedor e uma sala parceiro pelo destaque nos serviços prestados durante o ciclo 2024. E ainda, Donald Trump anuncia taxa de 10% para produtos brasileiros. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos locais. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet e depois as manchetes nacionais também aqui no Jornal Rádio Universidade. São 7h24 agora. Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito na manhã desta quinta-feira. Borges Júnior chegando com as informações. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente, sintonizando a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, informações do trânsito, informações da Avenida Lourenço Vieira da Silva, registro de um acidente, situação no sentido quem está se deslocando Guaxajaras, acidente em frente ao terminal de integração do São Cristóvão, registro aí envolvendo 2 motocicletas e um carro de passeio, situação apenas com danos materiais. Por conta desse acidente, o trânsito está comprometido na região e a SMTT já em deslocamento para atender essa situação. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Maravilha, Borges. Obrigado aqui também pelas informações do Waze.com. A gente confere que a Avenida Jerônimo de Albuquerque, bastante demandada neste momento, né? Aliás, a Avenida dos Franceses, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, ela está um pouco mais fluida no início dessa manhã, né? Manhã aí com uma temperatura levemente baixa, né? Para os nossos registros, né? Mara Nogueira. E amanheceu hoje com sol, mas com algumas nuvens e um clima de chuva que continua, né? É isso aí, 7h25. Daqui a pouquinho tem informações do tempo também. Se você quiser mandar alguma informação de trânsito, participe com a gente através do WhatsApp 992 17 26 47. Vamos ao noticiário, Mayra. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando o noticiário desta quinta-feira falando sobre educação básica e o Tribunal de Contas do Estado, que fiscalizará mais de 600 obras aqui no Maranhão. Adalberto, são obras paralisadas em 12 cidades maranhenses, no total de 686 obras da educação básica, elas que vão ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Essa medida, ela integra um plano de fiscalização, plano relativo ao Pacto Nacional de Retomada de Obras de Serviços de Engenharia, foco é a educação básica e profissionalizante, da ação prevista aí na Lei número 14.719. Ela é liderada, tem à frente o governo federal, mas é uma ação conjunta do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, intuito realizar obras em escolas de educação infantil, também ensino fundamental e profissionalizante, isso com atenção a todo o país. Essas reformas, Adalberto, Mayra, inclui aí aplicações de estruturas educacionais, também quadras e coberturas de quadras esportivas. Dentre os principais objetivos a serem aí alcançados estão acompanhar a suficiência do fluxo de recursos financeiros para evitar novas paralisações e ainda garantir que as obras sejam concluídas e funcionem, isso para que se criem vagas nas escolas que foram fiscalizadas, o que deve, dessa forma, contribuir para a redução dos índices de evasão escolar. Mayra, Adalberto. Pois é, nesse contexto aí, né? Olha, a espera que deve acontecer, né? Para readequação de prédios, de infraestrutura e coisas do tipo da educação básica. Mas, olha, tem obra que demora demais, né? Enfim, acaba atrasando muito todo o trabalho, né? Que deve ser feito em relação à educação, um cronograma, né? No caso, isso tudo atrasa demais, né? Enfim, vamos observando, trazendo também informações sobre o TCU, não é isso, Mayra? O TCU realiza consulta pública sobre segurança em pontes federais. Mais detalhes, Borges? TCU, Mayra, Tribunal de Contas da União, está com consulta pública aberta, consulta para avaliar a qualidade e também a segurança das pontes em rodovias federais de todo o país, o que inclui, claro, aí, o estado do Maranhão. Essa iniciativa, ela busca coletar informações diretamente junto aí à população, informações sobre iluminação, sinalização e largura das vias, também possíveis danos estruturais. O intuito é entender a percepção dos usuários sobre a segurança ao trafegar por essas estruturas, e esses dados coletados, eles vão dar suporte a uma auditoria do TCU, para fiscalizar aí a gestão da manutenção da malha rodoviária federal, malha sob responsabilidade do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essa fiscalização, ela abrange rodovias administradas diretamente pelo governo federal, mas também as concedidas à iniciativa privada. Essas respostas, as respostas à consulta pública, ao questionário, elas são feitas de forma online ou também pelo aplicativo TCU Mobile. Ele está disponível para Android e também iOS. Essa manifestação, ela pode ser feita de forma anônima ou identificada, e aí todas essas informações e essas respostas, elas vão ser analisadas pelo TCU e vão então compor o relatório da auditoria. Adalberto, Mayra. Pois é, pontes, né? Pontes importantíssimas, e está fresquinho ainda, né? Na nossa mente, justamente problemas com aquela ponte, né? Ligando aí o Maranhão e o Tocantins. E um relatório, né, que saiu, pelo menos de imediato, não sei se já foi atualizado esse número, mais de 800 pontes estão, né, em situação parecida à que caiu aqui no Maranhão, né, a ponte Juscelino Kubitschek. 800, olha, um número muito alto, tá? E um perigo, né? Não sei se esse número já foi atualizado. Enfim, expectativa, claro, para que essas estruturas tenham uma atenção maior, né? Para não deixar acontecer o que aconteceu aqui em nosso estado, e um prejuízo gigantesco, né? Claro, para as pessoas que estavam naquele local no momento do desabamento, né? E também para a economia e uma série de coisas, né? Até a movimentação das pessoas mesmo, que é impedida, né? Enfim, pontes necessárias. Mayra Nogueira, falar agora sobre crime, receptação? Exatamente, que a Polícia Militar prendeu o suspeito de ligação a roubo de loja de capacetes. Borges,
Fala para a gente sobre essa informação aí, uma notícia que isso tem sido recorrente, essa história de assaltos, mas vamos ver como é que ficou o desenrolar dessa situação. Recorrente assaltos a estabelecimentos comerciais aqui da capital, aqui de São Luís. Mayra, esse caso, a gente lembra, aconteceu nessa quarta-feira, na madrugada do dia de ontem. A ação ela foi registrada por câmeras de segurança, câmeras que fazem parte do próprio sistema da loja, dessa loja que foi furtada. Nas imagens, é possível ver o grupo arrombando o portão do estabelecimento comercial e, na sequência, então, efetuando a retirada dos produtos. Esses criminosos, durante essa ação, contaram com o suporte de um veículo e ainda no dia de ontem, ainda nessa quarta-feira, a Polícia Militar do Maranhão prendeu, então, um homem, prisão em flagrante. Esse homem é suspeito de receptação dos objetos que foram furtados nesse estabelecimento comercial. Ação referente aí ao arrombamento de uma loja que trabalha com venda de capacetes, loja localizada no bairro João de Deus, aqui em São Luís, e com esse suspeito, Mayra, foram apreendidos 9 capacetes e 12 cartões de crédito, também 10 carteiras de identidade, mais 3 celulares. Esse material é parte do que foi furtado da loja, informação aí passada pela polícia. Agora, esse homem ele vai seguir preso e continuar à disposição da justiça. Mayra, Adalberto. Ainda bem que teve punição aí para ele, enquanto fazem aí que nem tem, né? Nem conseguem ser presos porque fogem e aí fica longe mesmo, não tem como a polícia chegar perto. Mas que bom que essa operação funcionou. Falando em operação, essa aí foi uma história da receptação, mas agora a gente vai mudar o assunto com a Operação Falcão 1. A Universidade FM participa de lançamento no CLA. Essa aí vem no segundo bloco, Mayra. O que vem então agora é justamente a Universidade Federal do Maranhão, né? Falando ainda sobre a Universidade Federal do Maranhão, promovendo o 5º Congresso Internacional de Direito Constitucional. E ainda tem economia. Wagner Matos fala sobre a cautela do mercado sobre as tarifas comerciais dos Estados Unidos. Tem também concursos e oportunidades. Campeonato Maranhense, Papão bate o Viana e entra no G4. Tuntum supera o MAC. Tubarão e Búfalo ficam no 0-0. É isso aí. Borges volta no segundo bloco também para falar sobre a Universidade Federal do Maranhão e também vamos ter uma entrevista no Rádio Opinião sobre a política do Brasil e também no mundo, né? Com o historiador e professor aposentado Valério Arcari. Não sai daí, a gente vê com as manchetes nacionais também previsão do tempo. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão,
garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h36, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, chamando de volta Borges Júnior para continuar no noticiário, a gente falando sobre a Universidade Federal do Maranhão, não é isso, Borges? Promovendo aí o 5º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Adalberto, o evento vai acontecer este mês, entre os dias 7 e 9, iniciativa da UFMA, por meio do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal do Maranhão. Esse evento que tem como temática Direito Constitucional Contemporâneo, aproximações das instituições do sistema de justiça dos países de língua portuguesa e espanhola. Vão participar do encontro especialistas de outros estados e também de outras nações. O intuito aí é debater as conexões entre as instituições do sistema de justiça, isso com atenção aos países de língua portuguesa e hispânica. Esse evento ele vai ocorrer na sede do programa, espaço localizado à Rua do Sol, centro aqui de São Luís, programação que vai incluir palestras, painéis temáticos e debates, ações que vão ser conduzidas por especialistas em suas áreas, especialistas vinculados a instituições de ensino superior de referência no Brasil e também no exterior. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h38 agora, né? É isso aí, Universidade Federal do Maranhão. E por falar em Universidade Federal do Maranhão, especificamente aqui sobre a Universidade FM, a Rádio Universidade acompanhou as operações da Operação Falcão 1, né? As ações da Operação Falcão 1, que aconteceu lá no CLA, no Centro de Lançamento de Alcântara. Quem tem os detalhes é Joelma Baldez. No último dia 27, o CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, realizou a Operação Falcão 1 2025, que lançou e rastreou um foguete de treinamento básico. A Universidade FM realizou cobertura midiática e jornalística na base aérea, que é afastada do centro da cidade por motivos de segurança. A Operação Falcão foi bem desenvolvida e deu início às atividades aeroespaciais de 2025 no centro de lançamento. Nem o tempo chuvoso da última quinta-feira impediu os trabalhos que estavam inicialmente programados para o início da tarde, com adiamento para a tarde do mesmo dia. O coronel aviador, atual diretor do CLA, Clóvis Martins de Souza, fala sobre os desafios meteorológicos. Os desafios maiores, por incrível que pareça, não são nem técnicos, são meteorológicos. No primeiro semestre, isso é normal no estado do Maranhão. Os primeiros 6 meses nós temos muita chuva associada a raios, e isso pode até inviabilizar o lançamento no dia que a gente pretende. Então, a primeira coisa que tem que ser superada é a parte meteorológica. Com relação à parte técnica, com todos os meios operacionais funcionando, não chega a ser problema, né? Como nós estamos hoje com todos funcionando. Então, o problema maior hoje, se eu pudesse te falar alguma coisa, era o problema meteorológico que nós estamos passando, inclusive hoje, com isso. Esse foguete é um foguete que chega a 30 quilômetros de altura. Só para você ter uma comparação, para o pessoal conseguir entender de uma forma mais simples, um avião, ele voa no máximo a 15 km de altura. Esse foguete chega a 30, ou seja, o dobro que um avião normal. E ele vai impactar depois no mar, em torno de 12 a 16 km lá dentro do mar, com total segurança, em uma área que a gente já controlou e está reservada para a queda dele. Então, você entende que o que pode impedir esse lançamento é a parte meteorológica. A parte operacional e técnica, nós estamos agora completamente operacionais. É o que a gente está vendo agora. O foguete de treinamento utilizado na operação tem 70 quilos e 3 metros de altura. E, apesar de ser considerado pequeno, consegue prover os meios operacionais de treinamento do centro inteiro. A operação teve como importância garantir a segurança dos futuros lançamentos a serem realizados ainda neste ano. As imagens da Operação Falcão 1 2025 estão disponíveis no perfil da Universidade FM no Instagram, @Rádio Universidade FM. Com produção de Teófilo Moraes, Joelma Baldez, jornalismo Universidade FM. Notícias do Brasil.
7h41 agora. Vamos às notícias do Brasil com as manchetes nacionais. A gente começa aqui com Folha de São Paulo. Confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou então em YouTube, Universidade FM 106. Por lá já pode conferir, e você também, aqui no Dial. Folha de São Paulo. Trump tributa Brasil em 10% e acirra guerra comercial com China e Europa. Taxa sobre produtos brasileiros é a mais branda. Governo Lula, do PT, diz que avalia como assegurar reciprocidade, tá? E nesses destaques, né, a tabela que Donald Trump apresentou durante o seu pronunciamento, né? Uma grande tabelona. E chegando aí a China, né? Quase 50% de tarifa, tá? Mara Nogueira, o que tem no estado de São Paulo? É Trump também, né? Com certeza, Trump abre guerra comercial contra o mundo. O Brasil terá menor taxa, 10%. Pacote antiliberal dos Estados Unidos impõe à China tarifa de 34% e à Europa 20%. Tabelão de Trump mostra em azul as tarefas impostas aos Estados Unidos e em amarelo a taxa adotada pelos americanos. A da China será de 34%. Pois é, tem a foto dele aqui com a tabela. É engraçado, né? Ainda falando do beneficiário de programa social que não poderá apostar. Quem recebe Bolsa Família e BPC não poderá jogar online, diz secretário da Fazenda. É isso aí. Para finalizar, tem os destaques de O Globo, que também fala de Donald Trump. Tarifaço de Trump redesenha a ordem do comércio global e taxa Brasil em 10%. Pacote mira China, forçará reorganização econômica mundial e embute riscos aos Estados Unidos. Pois é, ele fez isso e deve vir, né? Deve ir também riscos para a economia norte-americana. E a aprovação de Lula cai a 41%. Um novo recorde negativo. Já os que desaprovam o governo chegam a 56%, com forte alta no Nordeste e entre mulheres e jovens. 7h44 agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos agora à cotação do dólar para trazer Wagner Matos aqui no comentário, tá? Aqui na cotação do dólar, Mayra Nogueira, cadê? A cotação do dólar está aqui, tá? 7h44. Teve alta o dólar de 0,25%, está cotado a R$ 5,72. Já o euro teve queda de 0,03%, cotado então a R$ 6,16. Agora sim, Wagner Matos vem trazendo no comentário também coisas de Trump, não é isso, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou estável, com ligeira alta de 0,03%. Ficou nos 131.190 pontos. O resultado refletiu a cautela do mercado pela espera dos anúncios das tarifas comerciais do governo dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto que estabelece critérios para a reação do Brasil a barreiras e imposições comerciais de nações ou blocos econômicos contra produtos nacionais. O projeto fornece ao Poder Executivo instrumentos legais para reagir a eventuais decisões unilaterais de outros países que impactam negativamente a competitividade brasileira. No fim do dia, saiu o anúncio do governo americano sobre as tarifas comerciais. As novas tarifas erguem novas barreiras ao redor da maior economia consumidora do mundo, revertendo décadas de liberalização comercial que moldaram a ordem global. O Brasil ficou com a tarifa mínima de 10%. Foi um resultado melhor do que o esperado. Agora temos que seguir a nossa política de expansão comercial e incentivar o crescimento da indústria brasileira. O IBGE informou que a produção industrial teve recuo de 0,1% em fevereiro,
Em janeiro, tinha sido anunciada uma estagnação, após 3 meses de queda. As principais influências negativas vieram dos produtos farmoquímicos e farmacêuticos e produtos de madeira. Esses dados da indústria em fevereiro reforçam leituras de desaceleração econômica gradual no país. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Faltando 13 minutos para as 8, fique agora com as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso público nacional da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Vagas para os cargos de administração, jornalismo, letras, marketing, entre outras áreas. Inscrições de 14 de abril a 15 de maio pelo site do Instituto consulpam.com.br. Taxa de R$ 80. Participe! Tem também o programa Trabalho Jovem, Eixo Estágio Social 2025. São 6.000 vagas com bolsa mensal de R$ 600, destinada a estudantes do ensino médio, técnico, superior, EJA, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Inscrições até esta sexta-feira, dia 4, no site trabalhojovem.ma.gov.br. Não perca! Finalizando com o concurso público da Prefeitura de São Bento, a 292 quilômetros de São Luís. São 90 vagas para o cargo de nível fundamental, médio, técnico e superior. Inscrições no site do Instituto Social da Cidadania, Juscelino Kubitschek, institutojkma.org. Até o dia 30 de abril, taxas de R$ 93 a R$ 105. Inscreva-se! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7 horas e 48 minutos, vamos rapidinho aqui as notícias do esporte. A gente começa com o Papão, que bateu Viana e entrou no G4 do estadual. Motoclube venceu Viana fora de casa por 2-0 ontem, quarta-feira, em partida válida pela 9ª rodada, no Djalma Campos, interior do estado. Com esse resultado, ele somou 16 pontos, alcançando aí a 4ª posição, enquanto o adversário segue com 3 na lanterna. O rubro-negro abriu o marcador no início da partida, após 4 minutos, com gol de Luiz Gustavo, e ampliou vantagem no segundo tempo, com gol de Vitinho em cobrança de pênalti aos 36 minutos. Mas o Viana exerceu pressão durante todo o duelo, mostrando a disposição, né, criando oportunidades e também arriscando chutes a gol. Apesar disso, não conseguiu fazer a rede rubro-negra balançar. E o Moto volta a campo no Superclássico com o Sampaio Correia, no Castelão, às 4 da tarde de sábado, dia 5. E o Viana encara o Iape, no Nhozinho Santos, às 3h30 da tarde do domingo, dia 6. É isso aí, vamos acompanhar. Agora falando sobre o Bode Gregório, perdeu para o Tuntum, fora de casa. Confronto aí pela 10ª rodada, aconteceu no Rafael Seabra, interior do estado, terminando em 1-0 para o Tuntum. Mas o placar dessa quarta-feira, de ontem no caso, não alterou a posição, né, as posições na tabela. O MAC segue em terceiro com 17 pontos e Tuntum em sétimo com 12. E ainda no primeiro tempo, Vitor marcou o único gol da partida aos 33 minutos, em cobrança de falta. O Leão rompeu a sequência de derrotas, embora permaneça na zona de rebaixamento. No fim de semana, as equipes disputam partidas válidas pela 13ª rodada como visitantes. Maranhão Atlético Clube encara o Imperatriz no Frei Epifânio às 7h30 da noite, deste sábado, dia 5. Já o Tuntum vai aí com o Pinheiro no Costa Rodrigues às 4h30 da tarde de domingo, dia 6. Tubarão e Pinheiro ficam no 0-0. O duelo entre Sampaio e Pinheiro, na noite de ontem, quarta-feira, terminou com o placar de 0-0 no estádio Costa Rodrigues, na Baixada Maranhense. O tricolor foi a 21 pontos e continua na vice-liderança. E o Pinheiro foi a 14 e continua em 5º lugar. Pois é, o resultado da partida, válida pela 12ª rodada, foi péssima para as duas equipes, já que perderam uma boa chance para avançar na tabela. Os times jogam no fim de semana em partidas válidas pela 13ª rodada. O tricolor Superclássico contra o Moto Clube neste sábado, dia 5, às 4 da tarde, no estádio Castelão. Já o Pinheiro recebe o Tuntum no domingo, dia 6, às 4 da tarde, no Costa Rodrigues. E a redação aqui é de Joelma Baldez.
Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Mais do que nunca, o mundo anda em turbulência, isso em questões políticas, econômicas, entre outras questões, né? Para falar sobre isso, dar um balanço, fazer um certo balanço, né? E eu não digo previsões, né? Mas expectativas. A gente recebe agora o historiador e professor aposentado Valério Arcari. Valério, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, Mayra, todos aqueles que acompanham a rádio. Maravilha. Que bom recebê-lo, né? Já adiantando, né? O professor vai estar aqui, né? Aqui em São Luís, para trazer algumas análises, né, professor? Isso vai ser muito bacana. No finalzinho a gente comenta mais sobre isso. Antes, a gente precisa falar desse tabuleiro de xadrez, né, mundial e também com repercussões, claro, aqui no Brasil, com suas especificidades, mas eu queria que o senhor falasse, nessa contextualização, o que há de mais importante, digamos, hoje em dia, né, para a definição de políticas, né, a política no mundo, e especificamente aqui no Brasil, né, como isso está influenciando também aqui em nosso país, e quais os direcionamentos, né, principalmente em relação a uma esquerda, né, uma esquerda propositiva para tentar, no caso aí, manter um certo direcionamento, inclusive até melhorar, quem sabe, né, a situação de trabalhadores, né, a economia, enfim, todos esses aspectos que são importantíssimos para a gente. Olha, Adalberto, o mais importante do quadro internacional é ter a percepção que, em 2 meses de mandato, Trump já transformou a situação mundial. Tudo mudou. E o Brasil não será imune ao deslocamento das placas tectônicas. Está em curso uma ofensiva gigantesca do imperialismo norte-americano que mantém a supremacia dentro do sistema internacional de Estados. Eu creio que Trump ele iniciou esta contraofensiva tentando responder a 4 crises que têm uma dimensão estrutural, não é conjuntural. E elas são um fundamento de uma fratura na classe dominante à escala mundial, atravessa o mundo, entre uma ala que se deslocou para a extrema-direita e a ala liberal que estava sentada dentro da Casa Branca e que apostava no multilateralismo. A primeira dimensão é a crise estritamente econômica. Ela remete a uma recuperação muito lenta, Adalberto, desde o momento pandêmico. É uma recuperação pós-pandêmica com forte pressão inflacionária à escala mundial. Já atingiu o Brasil em várias dimensões, inclusive a crise no aumento dos alimentos. E esta recuperação muito lenta ela tem um contraste com o crescimento dinâmico da China e ameaça esta liderança norte-americana dentro da tríade, em associação com a União Europeia, o Reino Unido e complementaridade com o Japão. E explica esta estratégia protecionista dos Estados Unidos, da guerra tarifária, para favorecer uma reindustrialização interna dos Estados Unidos, ou seja, nos últimos 40 anos, com a estratégia neoliberal, houve uma externalização, uma internacionalização das cadeias produtivas. Trump diz, não, vamos reinternalizar, vamos suspender esta internacionalização, porque esta dinâmica favoreceu demais a China e está ameaçada a nossa supremacia. Há uma segunda dimensão, não menos grave, que é ambiental,
que remete à caducidade das metas da transição energética. Já caducou, infelizmente, o projeto, o desenho que foi estabelecido pelo Tratado de Paris. A aceleração do aquecimento global é a confirmação, vem sendo confirmado por um aumento das catástrofes, inundações, secas em todos os continentes, e explica a decisão de Trump de romper com o Tratado de Paris, de dizer claramente aqui a questão central é que os Estados Unidos têm que ter soberania energética a qualquer preço, e se isso significa estender os prazos de uma dependência da carbonização, não é? Da dependência do uso do petróleo e dos seus derivados, vamos a isso. Há uma terceira dimensão que é geopolítica. Ela explica este giro nacional imperialista de Washington, que anuncia um novo projeto colonial, estritamente colonial, ameaça de limpeza étnica palestina em Gaza, anexação da Groenlândia, controle do Canal do Panamá, humilhação do Canadá, intimidação do México, domínio das reservas minerais na Ucrânia e uma estratégia, repito, de ruptura com o multilateralismo, desafiando a ONU e a OTAN para impor uma relação de forças que subordina a Europa à liderança de Washington. E por último, mas não menos importante, a dimensão democrática. Remete a uma ofensiva autoritária interna, cerca aos imigrantes, perseguição das lideranças estudantis, cerco às reivindicações dos movimentos feministas e negros, ataque à população LGBT, demissões em massa, dezenas de milhares de demitidos no funcionalismo público, cerco às universidades, ao mundo da cultura, da arte, e apoio à extrema-direita em Israel, na Europa e também na América Latina, onde nossos regimes democráticos liberais estão, admitamos, tal como a vida como ela é, realmente estão ameaçadas. Evidentemente, todas essas ações vão provocar reações, vão provocar conflitos em distintas proporções, Adalberto. Mas Trump na presidência é um fator qualitativo que não pode ser desconsiderado quando nós pensamos a situação brasileira, entre outras razões, porque o bolsonarismo é uma força poderosa que ameaça o desenlace das eleições do ano que vem. Sim. Professor, de todos esses aspectos aí, a gente, claro, né, quando observa essa guinada mais a um autoritarismo, né, a gente não vê tanta novidade assim, né, porque os Estados Unidos, né, é um país ali que é muito voltado para o que a direita, né, de uma maneira geral, né, exerce no mundo, né, lá ainda é a maior potência mundial, né, e conquistou muita coisa com essa desenvoltura, né, que a direita sempre teve lá e tem, né? Enfim, mas assim, o que chega a confundir, né, é justamente nas questões liberais e neoliberais, né? Esse fechamento, essa internalização comercial. Ela confunde, ela é estranha, porque ela vai de contra ao neoliberalismo, que foi a grande característica dos Estados Unidos, né? Muito antes até da Segunda Guerra Mundial, e que após a Segunda Guerra Mundial, né, teve uma grande preponderância que chegou, né, os Estados Unidos, a gente observa, claro, como essa grande potência. Enfim, isso não confunde o que estaria por trás disso? Tem novos conceitos, né? O que os Estados Unidos o que Donald Trump está fazendo, né? Se isso é uma atitude que faz sentido, né? O que ele está adiantando, né? Tem uma nova ordem com essas empresas Big Techs, enfim. O que o senhor observa disso? É um laboratório que está acontecendo ali nos Estados Unidos? É um laboratório da disputa por uma nova hegemonia mundial, Adalberto.
E nesse processo não há dogmas ideológicos, digamos. Claro que, em princípio, se o governo norte-americano tivesse uma adesão ao programa neoliberal, deveria defender a ordem multilateral, porque a livre circulação de mercadorias e, sobretudo, a livre circulação de capitais foi, como sabemos, o que prevaleceu nos últimos 40 anos. Mas ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo esta livre circulação de capitais explica o crescimento chinês, explica o crescimento asiático. Foram investimentos europeus, norte-americanos, japoneses, que potencializaram essa industrialização na China. Ele quer recuperar uma posição de hegemonia incontestável, está ameaçada a supremacia norte-americana no sistema de Estados. Então, é uma luta de poder. Na luta pelo poder, não há dogmas econômicos. E, portanto, para garantir que se internalizem as cadeias produtivas, ou seja, para garantir que haja soberania energética, soberania industrial, tem que haver, neste momento, proteção do mercado interno norte-americano, que, fundamentalmente, Trump está dizendo é o seguinte: a China cresceu porque capitais norte-americanos investiram na China, estabeleceram bases industriais na China, que depois realiza os seus lucros vendendo no mercado interno norte-americano. Ele está dizendo, parou. Esta estratégia permitiu que muitas empresas norte-americanas ficassem ricas, mas os Estados Unidos, proporcionalmente, na divisão internacional do trabalho, ficou mais desprotegido. Nós temos que ter domínio sobre toda a cadeia do aço, nós temos que ter autossuficiência energética, nós temos que ter garantias de soberania alimentar. Isto tudo tem que ser internacionalizado, porque nós temos que sinalizar para a China que não vai haver transição pacífica da posição de liderança no mundo. Se a China quiser desafiar os Estados Unidos, tem que saber que a briga vai ser muito dura. E, Adalberto, isto repousa na história do capitalismo. Veja, no século XVII, Amsterdã foi 4 vezes a guerra contra Londres. No século XVIII, Londres foi 4 vezes a guerra contra a França. E só interrompeu essa belicidade com a derrota de Napoleão em Waterloo. Depois tivemos o longo século inglês, o século XIX. Mas no século XX, a Alemanha foi 2 vezes à guerra para desafiar a liderança franco-inglesa. Portanto, na história do capitalismo, nunca houve passagem pacífica para a liderança do sistema internacional de Estados. E o que Trump está dizendo para o mundo quando declara, entre aspas, o dia da libertação, o que ele está dizendo é que parou, mudou tudo. Agora, Washington vai proteger o seu mercado interno. Ninguém vai acumular capital aproveitando a dimensão imensa do mercado interno norte-americano, que tem um PIB de 27 trilhões. A China tem um PIB que ainda não atingiu os 20 trilhões, numa economia mundial de aproximadamente 105 trilhões de dólares de produção de bens e serviços anual. Está dizendo, não, um minutinho, aqui tem uma liderança no sistema internacional dos Estados e nós não vamos ceder a nossa posição. Londres, Washington, Berlim, entendam, vosso destino é indivisível da nossa posição nos Estados Unidos. E ele quer separar a Ucrânia da China para isolar Beijing e preservar a sua posição de hegemonia. E, evidentemente, está sinalizando que a defesa das posições econômicas ela é pré-condição para poder exercer a liderança incontestável no sistema de poder. É luta pelo poder, Adalberto, e todos aqueles que acompanham a Universidade FM.
Sem dúvida, professor. Bom, a gente não tem o nosso limite do tempo, né? Ele não é muito favorável a gente, mas olha, para quem quiser acompanhar o professor que vai estar por aqui amanhã, na sexta-feira, né, às 10 da manhã, tem a mesa A Reeleição de Trump nos Estados Unidos e seus efeitos no Brasil e no mundo. Isso vai acontecer lá no IFMA Monte Castelo às 10 da manhã. Já às 4 da tarde tem a palestra Ameaça Trump, o mundo após a eleição dos Estados Unidos, lá no Armazém do Campo, aqui no centro, tá? E no sábado tem debate sobre conjuntura no Congresso dos bancários do Maranhão, na sede recreativa dos bancários, que fica no Turu, tá? Professor, queria só finalizar agradecendo a sua presença, essas análises aqui. A gente queria muito mais do senhor, mas o tempo não permite, tá? E, ao mesmo tempo, a gente deseja aqui, claro, essa sua passagem por São Luís seja mais profícua possível, tá? Muito obrigado pela sua presença e suas análises aqui. Muito bom, Adalberto, obrigado. Vou com muita alegria, daqui a algumas horas, pegar um avião para São Luís. Meu bisavô era do Maranhão. Maravilha. Eu tenho uma relação. Montarroios, Eliseu Montarroios, foi um dos líderes militares da Revolução Republicana, braço direito de Floriano Peixoto. E para mim é sempre uma alegria voltar a São Luís. Enfim, amanhã já estaremos aí à tarde, lá no Armazém do Campo, na Marechal Deodoro, e sábado o debate nos sindicatos bancários. Vai ser uma alegria voltar a São Luís. Maravilha. A gente conta, claro, com toda essa sapiência, né, para trazer aqui essas análises para a gente também. Muito obrigado. Acabei de conversar aqui com o professor Valério Arcari, que falou sobre a ameaça de Trump também no mundo após eleições nos Estados Unidos, essa contextualização política também um pouco aqui do Brasil também. Muito obrigado, professor, e venha logo, né? Estamos esperando o senhor por aqui. Aquele abraço. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, contando aqui com Mayra Nogueira, com você também, agora assumindo Sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência, a gente volta amanhã com mais informações, tem roteiro cultural também, e comentário de Paulo Pellegrini. Até lá.